Saúde os irmãos com a paz do Senhor, né? Graça e paz, queridos. Bom dia, estou aqui no monte orando nesta manhã. Visão maravilhosa do monte, da natureza, né? Deus é Deus dos montes e também dos vales, né? Ele está em todo lugar. Queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor, versículo 14, diz assim: O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E outras traduções dizem: O Senhor lutará por vós, e vocês acalmem. Gênesis 14, 14. Todo mundo que conhece a história, o contexto, Israel, fugindo da escravidão do Egito, né? Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, e o povo saiu para cultuar Deus no deserto. Deus mudou o coração de Faraó, e Faraó voltou a perseguir o povo de Israel, achando que Deus tinha abandonado, que o povo ia morrer no deserto. De frente, as montanhas, Deus mandou o povo retroceder, e eles ficaram encurralados, atrás de Faraó, e na frente do Mar Vermelho. E o povo entrou em desespero, falando para Moisés que Deus tinha tirado do Egito para morrer no deserto. Era melhor morrer no Egito. Enfim, todo mundo com essa história. Foi quando Deus falou para Moisés, para o povo se acalmar. Porque aquele povo que eles estavam vendo, os egípcios, aquele povo que estava atrás deles, aqueles soldados, guerreiros, eles iam ver mais. Todos nós conhecemos essa história. Deus abriu uma vez dele, Israel abençoou. Depois Deus fechou as águas do mar e os egípcios morreram, cavalos e cavaleiros. Miriam cantou do outro lado, louvando a Deus. Interessante que nessa passagem bíblica, Deus fala para o povo se acalmar. Porque muitas lutas em nossas vidas, Deus fala para nós, da mesma maneira, para nós nos acalmar. Não existe vida perfeita. A nossa vida é como as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Quando está tudo bem na nossa vida, comigo, com você, mas sempre tem alguém na nossa família que está precisando de ajuda. Isso nos entristece, né? Sentimos compaixão do nosso familiar, do nosso amigo de trabalho, amigo de infância, né? Bom seria que fosse a vida perfeita para todo mundo, mas a vida não é assim. Mas Deus fala para nós: acalme. A luta pertence a Ele, né? A vitória é dele. Ele nos dá a ferramenta, Ele nos dá graça, Ele nos dá a estratégia. Nós fazemos a nossa parte, muitas vezes nós temos que agir, mas sabendo que é Deus que está na direção, é Deus que está dando força, graça, sabedoria, conhecimento, nos capacitando a tal. Ele está no controle. Ele está dizendo para Moisés aqui: manda o povo marchar. O povo começou a pisar nas águas, mas ele estava na frente das águas. Deus é aquele que está na nossa frente, pelejando por nós. Se hoje nós estamos orando, né, buscando ao Senhor, orando pela nossa vida sendo abençoada, enfim, seja na área financeira, sentimental, na saúde, a paz do Espírito, libertando pessoas em nome de Jesus, é o Senhor. É a graça de Deus. Isso cumpre o que está na Bíblia, né? Essa montanha, esse morro que eu estou aqui, é ligado a todos os outros pedaços de terra do planeta, através das placas tectônicas, né? Separado pelos oceanos. Mas esse mundo é testemunha que o sangue do homem justo, o sangue de Jesus caiu nessa terra, há muitos anos atrás em Israel. Teve uma manifestação na natureza, houve terremotos, o dia ficou noite, o véu do tempo se rasgou, ou seja, a natureza foi testemunha, o céu se abriu testemunha do sacrifício do Senhor Jesus. Ele é uma escritura. Ele é a mesma coisa. Jesus está dizendo para todo mundo: acalma-se.
Eu lutarei por vós. É o Senhor que luta contra toda obra maligna do diabo, toda obra maligna feita. E Jesus é o nosso valente, Ele que guarda a nossa casa, Ele é o valente da nossa alma. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus está respondendo orações, Deus está trabalhando a favor daqueles que buscam nele. Está visitando a nossa família, guardando, protegendo, porque Ele é bom, Ele é benigno. Temos Jeremias 9, 23, 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, né? Nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor, que pratico justiça e retidão sobre a terra. Então, a Bíblia fala, é o único momento que nós temos de nos gloriar, de nos sentir alegria em conhecer ao Senhor, pela sua imensa graça, pela sua imensa misericórdia. Paulo relata isso também em 1 Coríntios 25, 26, ele fala que não são muitos sábios instruídos chamados por Deus, no sentido assim de, né, que Deus chamou as coisas fracas para envergonhar as fortes. Paulo não está desprezando a instrução, não é isso. Paulo está dizendo que Deus usa todos, usa o cientista, usa o indouto, ele usa o rico, usa a pessoa humilde, ele usa todos, para que ninguém se glorie, que a glória seja dele. Se eu prego, se eu medito, se eu oro, se eu jejum, se eu faço bondade, é porque Jesus é a videira verdadeira e sem Ele nada eu posso fazer. É Ele que capacita, né? A vitória é dele. Foi Ele que consumou na cruz do Calvário, foi Ele que levou os 40 açoites, foi Ele que passou 40 dias e 40 noites no deserto. Eu não tenho coragem de passar aqui 10 dias nesse lugar, sério, tem compromisso, tem uma vida social. Mas Jesus passou 40 dias no deserto, sendo provado por Satanás, para que hoje eu e você sejamos livres, livres para adorar a Deus, livres para glorificar, livres para orar, para ter acesso a Deus, chamar o Deus de Abraão de Pai, de amigo, de Consolador. Irmãos, que você possa ter essa certeza, que é o Senhor que luta por você, que é o Senhor que está pelejando pela sua vida, cada dia. Que é o Senhor que responde as suas orações, que é o Senhor. Nós congregamos, pertencemos a um corpo chamado igreja, mas a nossa vitória está no Senhor, não está no homem, não está na oração de um profeta, não está na oração de um homem. Está no nome daquele que a pessoa menciona pela fé, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Nós respeitamos outras pessoas, mas nós oramos somente a Deus através do nome de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Que cada um de vocês possa buscar socorro no Senhor. Que cada um de vocês possa confiar no Senhor. Amém? Deixe essa palavra para vocês. Glorie-se em conhecer ao Senhor, e ser achado pela sua imensa graça. Façam minhas as palavras dos apóstolos, né? Para onde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Jesus? Para qual religião eu irei? Para qual seita? Para qual filosofia? Para qual Deus? Qual espírito eu invocarei? Qual outro nome que eu invocarei com meus lábios? Só tu tens as palavras de vida eterna, de repreensão, de consolação, de alegria, de paz, de perdão. Um Deus que é santo, mas que eu posso chamar de amigo. Um Deus que eu posso confessar os meus erros e procurar acertar a cada dia em Jesus Cristo. Para onde eu irei? Quero fazer minhas palavras do apóstolo Paulo quando ele escreve para Timóteo. 1 Timóteo 12, onde ele diz, versículo 4 e 5, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Que essa possa ser a nossa vontade também. Que todos possam encontrar Jesus. O judeu, o cigano, o árabe, o rico, o pobre, o negro, o branco. Cada ser humano que respira, cada ser vivo encontra Jesus. E que Jesus o encontre através do Espírito Santo. Esta é a minha oração. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui no monte orando pela sua vida. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, queridos.